noite. Olá, Mário, boa noite. olá, tudo bem? Tudo bem? Olha, estou aqui a ver, eu acho que estou a tentar transmitir isto aqui pelo Facebook. Estou a ver se isto funciona. Também é a primeira vez que Eu passo um nunca fiz direto isto, no sabes? Instagram. Eu no Instagram não é a primeira vez. Mas olha, isto é assim, se der dá, se não der faço como da outra vez. Ah, claro, tranquilo. Depois partilha-se. Ok, Certo. então, Mário, como é que estás? Antes de mais quero agradecer-te por teres aceito fazer este direito comigo. Sim, Até e porque eu sabes agradeço o convite. tenho muito boa consideração, tu sabes disso, É, por causa de sim, tudo aquilo é que recíproco, é recíproco. já passamos. E convido-te porque acho que faz falta falarmos de temas que não são muito comuns, que não são muito habituais e que acho que as pessoas precisam Certo, urgentemente falar de coisas que não se fala na comunicação social, que não se fala nas redes, quer dizer, nas redes sociais já se fala. Nós temos muito o hábito de dizer que as redes sociais não prestam, mas há tudo, não é? Há um bocadinho de coisas Ah, boas, há um bocadinho de coisas menos boas, portanto, olha, mas sabes, isso, hoje. as redes, sim, ia dizer que relativamente às redes sociais é como tudo. Ah, uma das coisas que eu mais quero, só a propósito disso, é viajar. E já viajei muito durante a minha vida e houve um momento ou dois na minha vida em que eu estava mais triste, havia alguma situação na minha vida que me deixava um bocadinho triste e eu ia viajar para fugir daquela situação. No entanto, a conclusão que eu cheguei é que eu fugia do problema, mas o problema vinha comigo. Ou seja, as redes sociais não podem ser usadas como fuga de problemas, porque os problemas continuam a manter-se. Agora, quando elas são usadas com consciência e com uma perspectiva de entender qual é o processo inerente a uma rede social, sim, elas têm muitas vantagens. Sim, e hoje em dia nós vemos que, aliás, eu conheci-te através das redes sociais, portanto, lá está, foi Pois, uma vantagem, portanto, também há vantagens nisso. Ok, exatamente, bem, exatamente. eu convidei-te para falar de temas muito interessantes, aliás, tu foste tu que deste, que é falar de mitologia, que eu acho um tema muito interessante, acho que mais do que nunca devemos falar nisso, que é a nossa base de sustentação, aquilo que nós precisamos para nos enraizarmos a qualquer coisa, Exato, não é? Cada um há de saber onde é que se há de enraizar, mas se exatamente, não for assim, somos folhas ao vento que andamos aqui e, exatamente. e É um não bocadinho por sabemos aí. o caminho que havemos de seguir. Portanto, mitologia, vamos falar de runas, que eu não faço ideia o que é, estou curiosa para saber o que são as runas e, Boa, e vamos falar de espiritualidade e se calhar começávamos por aqui pela espiritualidade e certo. eu ia perguntar-te quando é que tu tiveste o teu despertar e quando é que tu soubeste que o caminho era por aqui, que o caminho era este, porque nós sabemos que só há este caminho. Há vários caminhos para chegar ao destino, mas o caminho é este, não é? Tem a ver com a espiritualidade. Portanto, quando é que Certo. começou? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, eu se calhar vou dar uma resposta que não é muito habitual quando se faz essa pergunta, porque normalmente nós conseguimos identificar, olha, foi quando me aconteceu isto ou quando tive esta situação, mas eu provavelmente eu considero-me uma pessoa espiritual desde que nasci. Isto não é pretenciosismo, mas eu lembro das primeiras coisas que eu me lembro de quando era ainda criança, era de estar na varanda da minha casa, olhar para as estrelas, provavelmente naquela altura em que Vênus está mais saliente, a estrela, não é? A primeira estrela a brilhar no sol, depois do sol ir embora, e perguntar às estrelas quando é que ia regressar a casa. Porque eu, desde que me conheço, eu tive uma infância e uma juventude muito
sui generis, porque eu não me identificava absolutamente nada com este planeta, com as pessoas, e eu sempre estive muito ligado à natureza, aos animais, nunca percebia muito bem porque é que as pessoas gostavam de torturar animais e chamavam de espetáculo, tipo a tourada, ou tipo corrida de cavalos, ou tipo espetáculos com animais no circo. E depois também havia outra coisa que me fazia um bocado de confusão, que era a agressividade que as pessoas tinham umas com as outras. As pessoas, em termos gerais, sobretudo quando somos crianças, elas parece que farejam as tuas fragilidades, as tuas debilidades e fazem bullying. O bullying não é de agora. O bullying já existe de sempre. E eu, na altura, eu uso óculos desde os meus 3, 4 anos de idade e o facto de usar óculos e também o facto de ter umas ideias um bocadinho diferentes, do género da minha professora de ciências me perguntar quais os tipos de vida que eu conhecia, animal, vegetal, e eu acrescentei mineral, porque para mim as pedras também tinham vida. E então fiquei com o alcunho do cientista maluco, por causa desse tipo de ideias que eu tinha, e ainda bem que as tinha, porque continuo a tê-las. E então eu tive uma infância e uma juventude muito sui generis, sempre fui um inadaptado, sempre fui um bocadinho a ovelha negra do rebanho e, e quando é que eu comecei a tomar consciência que era espiritual? Quando deixei de me tentar integrar uh, com os outros, quando eu deixei de tentar ser normal, porque de facto uma criança e um jovem vê toda a gente participar de grupos, a jogarem à bola, a falarem de coisas comuns naquela altura e não eram temas que eram atrativos para mim. Eu era uma pessoa muito solitária e não tinha assim mas fazia um esforço muito grande para me adaptar e para fazer parte do grupo e para fazer parte de toda aquela sociedade com a qual eu me identificava. Até que houve um momento, em que eu percebi que o ser diferente não era propriamente mau. Porque quando eu comecei, e se calhar aí identifico-me, eu procurei estudar muitas religiões, fiz parte de 3 ou 4, li todos os livros das grandes religiões e não me identifiquei com nenhum deles. Até que houve uma altura, por volta dos meus 30 anos, que eu comecei a ter ataques de pânico, e de ansiedade e fui ao psiquiatra depois de algumas consultas e ele aconselhou-me uns comprimidos e disse-me que eu ia ter que tomar aquilo o resto da vida. E então ele aconselhou-me tomar meio comprimido, eu comprei os comprimidos, cheguei a casa, ao jantar, nunca mais me esquece, e em vez de tomar meio comprimido, tomei um quarto. E tomo o comprimido, passado 5 minutos estava a dormir em cima do prato de sopa. E quando acordei, prometi que nunca mais ia tomar aquilo e procurei alternativas e encontrei o Reiki. E quando fiz a minha primeira sessão de Reiki, e eu percebi, porque tive uma regressão espontânea, vi quem eu fui noutras vidas, tive uma libertação de energia enorme, consegui contactar com uma série de energias e eu costumo dizer que na minha vida há 2 momentos muito importantes a nível da espiritualidade. Foi essa a primeira vez que fiz uma cerimónia, uma sessão de Reiki, e o segundo momento importante foi quando consagrei a primeira vez a ayahuasca. E, portanto, esses 2 momentos mudaram completamente a minha perspectiva do mundo. Daí que eu posso dizer, quando eu comecei a sentir-me espiritual, foi quando deixei de tentar ser igual aos outros. Porque comecei a perceber que aquilo que eu tinha de diferente dos outros era de facto a minha força e não a minha fragilidade. Olha, Mário, diz-me uma coisa, tu falaste em bullying, falaste que sofreste bullying durante a infância ou durante a adolescência? Durante a infância e durante a adolescência, portanto, o bullying na altura era na escola, não era? Sim, O facto de usar óculos era apelidado de caixa de mas óculos, diz-me uma o facto coisa, de... tu achas que o facto de ser mais hum, sensível e sensitivo também, achas Sim, que isso tinha a ver com o sim, bullying? completamente, porque eu nasci numa altura em que o homem não chorava, o homem não podia mostrar emoções, e eu costumo dizer que eu desde sempre me identifiquei muito mais
com a energia feminina, porque de facto a energia feminina era uma energia de aconchego, uma energia de nutrir o ninho, não é? E apesar de eu ser uma pessoa que tem uma energia feminina bastante bem equilibrada com a energia masculina, portanto, eu vejo em Graças a mim Deus, ambas. não é? Sim, não tenho qualquer tipo de problemas em assumir as minhas energias de modo igual, mas, por exemplo, uma das coisas, já agora a talho de foice, uma das coisas que me assusta muito no mundo atual, assusta no sentido de que eu sei que há um movimento de equilíbrio, estas questões do sagrado feminino e do sagrado masculino, e era necessário haver esse movimento de recuperar o empoderamento feminino, porque de facto durante muitos anos o patriarcado prejudicou as mulheres, não só as mulheres como os homens mais sensíveis, como no meu caso, não é? E portanto eu também me sinto um bocado vítima, entre aspas, dessa linha patriarcado no qual eu nasci. No entanto, o que eu vejo agora e vejo que está-se a chegar a um ponto de exagero, é que se perde um bocadinho a energia feminina e aquilo que se chama empoderamento feminino começa a tornar-se igual à energia masculina contra a qual eu não me identificava, porque há ali um descompensar, agora dizer a alguém que se ama, dizer a alguém tenho saudades tuas, gosto de estar contigo, gosto de estar contigo, já começa a ser considerado uma fragilidade, tanto para homens como para mulheres. Entrou-se no exagero oposto, ou seja, de antes um homem não podia dizer falar das suas emoções, mas agora as mulheres também não podem falar das suas emoções, porque são consideradas fragilidades, tanto da parte masculina como feminina. O que é que eu quero dizer com isto? O bullying normalmente não é uma invenção dos tempos modernos, mas o bullying é a nossa parte animal. O ser humano tem uma parte animalesca, não é? Aquela parte do cérebro mais antigo em que Reptiliano. exatamente, que fareja a fragilidade no outro e tenta usar essa fragilidade para a sua vantagem. E de antes era muito o patriarcado que fazia isso. Hoje tu tens de facto bullying que é feito a todos os níveis, em todas as idades, em todos os, até mesmo na espiritualidade. Posso dizer que eu já tenho muitos anos disto, não é? Tenho mais de 30 anos de experiência na área espiritual e eu vejo que há bullying espiritual, que é uma coisa que ninguém fala e é uma coisa que se calhar é a primeira vez que eu estou a usar este termo e se calhar estou a inventar, mas é assim que eu sinto, há muito bullying espiritual. Porque se eu numa palestra, ou se numa roda de rapé, ou numa cerimónia de ayahuasca, me atrever a ir a falar de uma coisa que não é politicamente correto em termos espirituais, hum, há logo ali um determinado movimento quase que me obriga a ser igual. Ahm, para te explicar de outra forma, atualmente a espiritualidade está formatada de tal forma que quem não pensar da mesma maneira, quem não disser as mesmas palavras a respeito dos temas mais polémicos atuais, pode ser colocado à margem, porque pode ser mal interpretado, porque só por não dizer as coisas da mesma maneira que politicamente deverão ser corretas. É assim, para mim é interessante estás a falar nisso, por acaso foi uma das coisas que me veio à memória hoje para conversar contigo, que é aquilo que estávamos a falar há bocadinho, dos vários caminhos para chegar a um destino. É assim, a Uhum. espiritualidade, na verdade, nós sabemos que o destino é só um, não é? Só há uma meta. Agora, se Exatamente. tu escolhes ir através do xamanismo, se tu escolhes ir através de reiki, se tu escolhes ir através de hipnose, de terapias, sei lá, de florais, assim, cada um escolhe aquilo que se sente melhor e provavelmente aquilo que já trabalhou em vidas passadas. Porque isto não é de agora, nós sabemos que isto não é de agora, nós já temos muito trabalho para trás que está feito e o facto de tu há bocadinho estás a falar no bullying, um dos projetos que eu gostava mesmo de trabalhar era o sagrado feminino nos homens, Uhum. precisamente porque as mulheres é inato
nós na verdade precisamos de mudar a crença masculina, não é? Porque as mulheres querem se adaptar a um estilo de vida masculino, não é? Querem ter o Exatamente. empoderamento através da energia masculina, não é? Mas na verdade a mulher através da energia feminina tem o empoderamento todo, não é? Porque nós somos os seres que temos o poder de criar. E não há poder maior do que esse, não é? O homem, através da energia masculina, quer sobrepor-se a essa energia feminina, mas na verdade nós temos que ser um equilíbrio 50-50, porque se assim não for. Permite-me permite-me interromper, porque eu concordo com tudo o que disseste, exceto na parte final. Quando tu dizes que o homem pretende sobrepor-se à mulher, na minha opinião e na minha perspectiva, já estás a cometer um erro. E era disso que eu estava a falar. Porque se eu falar sobre o sagrado feminino e sobre o sagrado masculino, exatamente como tu me disseste, eu tenho montes de likes no meu Instagram, tenho montes de likes no Facebook, toda a gente me reconhece como uma alma iluminada, mas se eu disser que não é certo dizer que o homem se pretende sobrepor ao feminino, aí já estamos a entrar naquele risco de eu ser mal interpretado e de sair da esfera do politicamente correto. Mas eu posso tentar aqui em 2 minutos explicar porque é que eu digo Sim, isto. então É assim, explica que é para depois eu dizer também o que é que eu quero dizer com isso. exatamente. Para mim, quando falamos de sagrado feminino e quando falamos de sagrado masculino, nós estamos a falar de género. Porquê? Porque, primeiro, tu tens razão quando dizes que a mulher é a fonte da vida, que tem o poder em si próprio para empoderar o nascimento de uma vida, e quanto a isso nada a dizer, mas há aqui um pormenor que às vezes escapa. Eu acredito na reencarnação, suponho que tu também. Ou seja, eu numa vida passada fui mulher, de certeza. Tu numa vida passada foste homem. Quando nós criticamos o patriarcado de há 20, 40, 50, 100, 200, 1000 anos atrás, estamos a criticar-nos a nós próprios. Eu já fui homem, já fui mulher, como tu já foste homem e já foste mulher. Então, esse é o primeiro ponto. Todos nós temos em nós uma história de vida que não está só associado ao género com que nascemos nesta vida. Isso é o primeiro ponto. E, portanto, todo o teu percurso espiritual tem a ver não só com a tua vida atual, mas com tuas vidas passadas. E eu, como trabalho na área do xamanismo, com medicinas, já fiz várias regressões a pessoas que se viram, como mulheres, como homens, e que viram os pecados, entre aspas, que cometeram nesses papéis. E, portanto, todos nós, independentemente de nascermos homens ou mulheres, temos muito karma feminino e masculino que vem do passado. Segundo ponto, e só para te fazer a passagem para ti. Como eu não vejo o sagrado feminino só nas mulheres, também vejo nos homens, e como eu não vejo o sagrado masculino só nos homens, também vejo nas mulheres, acho importante fazer esse trabalho. Da mesma maneira que é importante um homem trabalhar o seu sagrado feminino, também acho importante a mulher trabalhar o sagrado masculino em si. E o sagrado masculino começa por aceitar que o homem não tem ou não terá necessidade, se for um homem bem equilibrado, se for um homem que estiver bem trabalhado a si próprio, de se impor a quem quer que seja. Eu costumo dizer, a minha personalidade, a minha maneira de ser, eu seria exatamente igual, fosse homem ou fosse mulher. E, portanto, eu às vezes sou um bocadinho lunático, é verdade. Às vezes sou um bocadinho distraído, é verdade. Às vezes gosto de explicar a minha forma de pensar para além dos limites politicamente corretos, é verdade, mas também o seria se fosse mulher. Portanto, eu não te vejo melhor ou pior do que eu, por seres homem ou mulher. Eu vejo-te como um ser humano. E eu, na área espiritual, e deixa-me dizer-te isto de coração, que é exatamente isto que eu acredito, eu quando faço uma sessão com alguém, eu não estou a ver se a pessoa é uma mulher ou se é um homem. É um ser humano. É um ser espiritual, é um espírito. E eu trabalho com aquela pessoa independentemente dela ser homem ou ser mulher. Ok. Então, continuando, e Sim. indo de encontro àquilo que tu estás a dizer, é assim, concordo contigo, mas concordo mesmo a 100% no sentido de, quando eu te estava a dizer que nós, sendo mulheres ou sendo homens, nós temos que ter 50-50, temos que estar equilibradas. E eu acredito muito mesmo na reencarnação, acredito que já fui homem, acredito que já fui boa pessoa, acredito que já fui má pessoa, e quando fui homem,
e porque isto são crenças que estão enraizadas em nós, foi-nos incutido que o homem tem que ter um poder sobre a mulher. Isto nas vidas passadas. Neste momento, eu enquanto mulher, eu já sofri isso na pele nas minhas vidas passadas. Eu Claro. sei bem aquilo que eu fiz a mulheres, na Exato. altura, não é? Exato. Por isso, quando eu digo que o homem tem a necessidade de se sobrepor à mulher, é precisamente porque ele, no seu inconsciente, ele sabe o verdadeiro poder da mulher. E na verdade acaba por ser quase uma forma de receio, e então muitas vezes através da força, quer-se fazer valer em relação à sensibilidade da mulher. Independentemente disto, para mim, assim, é tudo uma questão de crenças que todos nós, sem exceção, temos que limpar, por isso é que estamos aqui encarnados. E acima de tudo, lá está, as mulheres trabalhar tanto o sagrado masculino como o sagrado feminino, e os homens exatamente a mesma coisa. Porque Já ninguém agora, é mais nem menos do que ninguém por ser claro. sensível, por dizer eu amo-te, por pedir desculpa, por dar um abraço, por dar ajuda. Ninguém é mais nem menos por isso. Aliás, é muito mais por fazer isso. Aliás, e só para terminar, depois passamos às segundas, mas queria te dizer isto. É fácil nos dias de hoje, tu fazes uma pesquisa no Google, tu vês os comentários no Facebook, toda a gente sabe o que é o sagrado feminino. Nunca se falou tanto no sagrado feminino, nunca se explicou tanto, e eu acho que a maioria das pessoas que está ligada à espiritualidade não tem grandes dúvidas sobre o que é o sagrado feminino. O mesmo já não é verdade sobre o sagrado masculino. E o mais engraçado é que obviamente que eu sigo, certo? A maior parte dos comentários ou das opiniões que eu vejo e que leio sobre o que é o sagrado masculino vem de mulheres. O que é um bocadinho, para mim, neste momento, um bocadinho, não é que elas não acertem a maior parte das coisas, mas era a mesma coisa que eu estar agora aqui a falar sobre o sagrado feminino. É a minha perspectiva, mas eu nesta encarnação não sinto tanto as dores que tu falas e com razão, como se tivesse nascido mulher. Da mesma maneira, ter nascido homem, podes ter a certeza absoluta. E há aqui uma coisa que eu te posso garantir, que se há coisa que eu sou, é muito honesto, muito sincero, muito autêntico e não tenho vergonha. Vergonha foi uma coisa que se esqueceram de pôr na mistura quando me fizeram. E eu posso dizer que, em termos de sofrimento, relativamente àquilo que foi a ação do patriarcado no passado, e eu também sofri muito. Sofri muito porque fui vítima de uma educação e de um sistema familiar que agredia qualquer pessoa que fosse sensível. Sobretudo se fosse um homem. Porque se, por exemplo, o meu pai era caçador, ia à caça, e quando ele chegava da caça, vinha com os animais mortos, e eu detestava aquilo, eu começava a chorar quando via os animais mortos, porque eu só me lembrava, epá, como é que estes pais e estes mães vão conseguir dar de comer aos filhos que ficaram nas tocas, ficaram nos ninhos, e agora o meu pai matou-lhes o pai e a mãe, e eles agora vão morrer à fome, era assim o meu pensamento. E chorava mesmo de dor. Isso também. Percebes? E eu chorava de dor quando via o meu pai. E o meu pai olhava para mim e dizia: este gajo deve ser, e desculpa a linguagem, nada de preconceito LGBT, mas o meu pai era capaz de pensar: este gajo deve ser marica, está-me aqui a chorar porque eu matei aqui 2 coelhos e 3 fazões. E aquilo, para mim, para uma criança que não compreendia porque é que o meu pai primeiro matava seres e depois ainda vinha à cama, porque eu escondia, quando ele chegava da caça, eu escondia-me debaixo dos lençóis dentro do meu quarto e ele vinha ao meu quarto, tirava-me os lençóis de cima de mim, punha-me na minha cara os animais mortos porque ele achava que me ia fazer um homem ao fazer aquilo. Isto é um pequeno exemplo para te dizer que muitas vezes as mulheres, vamos falar assim, em termos gerais, falam muito dos problemas e das situações que tiveram com os seus pais e com as suas mães devido ao sistema de patriarcado, que era o sistema familiar do passado, mas esquecem-se. Eu costumo dizer, apesar de, em termos gerais, ser homem, mas tenho muito feminino em mim. E esse feminino em mim fez-me sofrer imenso. E, portanto, há aqui uma necessidade de não ver os homens como inimigos, não ver os homens, porque isto é aquela lei do pêndulo. Quanto mais se empurra para a esquerda, mais ele força ganha para a direita. E o que eu vejo hoje atualmente é, quanto mais as mulheres se tornam masculinas,
mais os homens se tornam femininos. Até que vai chegar a um ponto que isto vai ficar de uma maneira tal desequilibrado que vai haver pouca pessoa que tenha o seu sagrado masculino, o seu sagrado feminino ao mesmo nível. No fundo, nós temos que ser tratados. Eu costumo dizer, falemos de racismo, falemos de sexismo, falemos do que quer que seja, o ideal é quando chegarmos a um dia que deixemos de falar disso. Porque acabou o racismo, porque acabou o sexismo, porque acabou o especismo. Ou seja, o ideal é chegarmos a um ponto em que nós não tenhamos que estar a falar destes temas. Há de chegar. Sim, até porque quando tu falas estás a colocar o foco no problema, não é? E, Exatamente, portanto, quando se fala exatamente, do positivo, estás a colocar o foco no positivo e isto fala-se muito mesmo na lei da atração e quando tu, por exatamente. exemplo, associações como luta contra o cancro. Isso nunca devia ser permitido, devia ser associação a favor da saúde, não é? Por Porque exemplo, tu estás a pois, colocar foco na luta, que é uma palavra extremamente negativa, e no cancro. Ou seja, a pessoa nem que não queira está ali em contacto com a energia daquelas duas palavras que te estão a trazer ainda mais exatamente. agonia e mais doença e mais preocupação. E é exatamente ao contrário. E por isso é que eu digo que as coisas na comunicação social estão feitas de tal forma que as pessoas nem percebem que é precisamente para trazer o efeito contrário. Não é? Portanto, tudo que é luta, tudo que é contra é retirar, é a favor de algo positivo, não é? Porque estamos a trazer boa energia, estamos a trazer boa disposição, as pessoas mudam completamente a vibração, não é? E começam a elevar a frequência e a atrair coisas muito melhores. Portanto, acho que o caminho é por Olha, aí. eu vou, a propósito disso, vou-te dar mais um exemplo. Isto tudo daqui a pouco, porque as runas têm a ver com estes temas. Mas vou-te dar mais um exemplo. Eu sou vegetariano, mas deixei de publicar nas redes sociais que sou vegetariano. Sabes porquê? Porque se eu disser que sou vegetariano e disser que como iogurtes, ou que como ovos, ou que como queijo, ou que como mel, vem logo um vegan insultar-me do piorio. Porquê? Porque, obviamente, e aceitando, e que todos nós podemos ser o que quisermos, mas, entre aspas, aquilo que eu senti quando eu expunha o facto de ser vegetariano, eu era mais criticado pelos veganos do que pelos que consomem carne e peixe. Isto para te explicar que é dentro da nossa família que nós encontramos a maior oposição. E agora, porquê? Eu, por exemplo, faço parte da linha do xamanismo que utiliza medicinas. As pessoas que não estão ligadas ao xamanismo estão-se bem a marimbar se eu sou xamã, se eu uso medicina ou não. Dentro da linha de medicina, da xamânica, as pessoas que são contra o uso das medicinas são terríveis. A forma como às vezes se referem a pessoas como eu que usam medicinas, chamando-lhes de drogados, chamando-los de alucinados, chamando-lhes de aproveitadores, de não sei de quê. Isto para te explicar que os nossos maiores inimigos são as pessoas que pensam mais ou menos como nós. E apenas por tu achares que querias pintar o sol de azul, mas reparaste que azul já é LE, isto é uma música dos Rádio Macau, então a, a ideia é esta. Eu gostava de lutar ao lado dos vegan. Eu gostava de lutar ao lado dos praticantes de xamanismo que não usam medicina. Mas basta eu dizer que uso medicina, ou basta eu dizer que como ovos, epá, crio logo ali uma resistência e muitas vezes estes grupos que nós temos causas boas e que até temos ideias muito parecidas, atrapalham-se a eles próprios e nós só não crescemos mais e só não temos um equilíbrio maior no mundo porque às vezes somos nós próprios a dar os nossos tiros nos pés. Daí que na nossa conversa, quando estivemos a preparar esta entrevista, eu te falava, dizer-se que se é da luz, que se trabalha para o bem, é o maior engano que nós podemos fazer a nós próprios. Porque não existe isso, na verdade. Existe a luz e existe o bem. Agora, todos nós temos que pensar muito bem para que luz é que trabalhamos. Para que bem é que nós trabalhamos. Porque aquilo que pode ser bem para mim pode não ser o bem para o outro. Então, para mim, ser da luz, para mim, trabalhar para a luz, é respeitar o livre-arbítrio, é respeitar as escolhas de todos.
E, sobretudo, ahm, tentar, na nossa ação diária, não aumentar as energias do medo, da dor, do sofrimento, da raiva, não é? Aí já és uma pessoa de bem. Agora, quando te auto-intitulas uma pessoa de bem e tentas impor aos outros a forma de ser, a forma de pensar, a maneira como tu te vestes, a maneira como tu falas, epá, nem toda a gente tem que falar da mesma maneira, nem tem que aceitar. Então, para mim, ser uma pessoa de bem é respeitar o livre-arbítrio e ter a humildade como ponto principal de trabalho. Tu estavas aí a falar da luz e há uma coisa Sim. que, assim, para mim só existe uma luz. E luz é Uhum. luz. Ok. Independentemente do que quer que seja, para mim luz é luz. E depois há a sombra. O que é a Certo. sombra? Para mim é falta de luz. Né? É como o amor e o ódio. O ódio não existe. Como a sombra também não existe. A sombra é falta de luz, o ódio é falta de amor. Mas tu estavas a falar de. Há pessoas que depende da consciência de cada um do que é luz para si. Certo. E eu acho que falei nisso esta semana com alguém ou em algum vídeo que eu partilhei, já não me lembro. Não há ninguém que faça o mal tendo consciência que é o mal. Ou seja, e dou-te um exemplo para tu perceberes o que eu te estou a dizer. Vamos imaginar que alguém, e isto acontece, alguém sai de casa muito furioso para matar outra pessoa. Aquela pessoa vai cometer um ato terrível, não é? É assim, ela não vai de forma alguma cometer um ato de bem. Mas a intenção que ela tem por trás disso na verdade, é alguma coisa boa para ela. Mesmo que ninguém consiga ver isso, mas para ela aquilo é bom. Exatamente. Ou porque vai Exatamente. vingar um amigo, percebes? Vai vingar alguma coisa, porque vai lutar por alguma coisa. Mas a forma dela resolver a situação é fazendo o mal aos nossos olhos, mas para ela está tudo bem, percebes? Nenhum criminoso Sim, é assume isso. que é mau, É não isso. é? Só que é assim, Exato. qual é que é a diferença? É o nível de consciência, não é? Cada um tem um nível de consciência, uns mais expandido, outros menos expandido. E isso é o caminho que nós estamos a fazer. Cada um, não há nenhum de nós, nenhum ser humano que tenha o mesmo nível de consciência. Percebes? E assim, estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros, uns mais um bocadinho, outros menos um bocadinho. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é menos que ninguém. Portanto, assim, nisso eu acho que temos que ser, temos que cooperar, não é? Porque fomos habituados a competir e a competição nós sabemos aquilo que leva. Portanto, e acima de tudo é Sim. isto que nós temos que transmitir às crianças, que era uma coisa que devia ser obrigatória nas escolas, que era terapia, palestras motivacionais, para que elas pudessem perceber realmente como é que funciona o mundo, como é que nós, ajudando, trazemos uma maior energia, como é que aumentamos a nossa vibração, porque hoje em dia as coisas estão realmente, estamos em guerra, mas é uma guerra espiritual que está a acontecer neste momento e que não é falada de forma alguma, mas que daqui a pouco tempo vai terminar, que, portanto depois, quando passarmos lá a partir do dia 21 de dezembro, né, quando ascendermos verdadeiramente, então as Olha, coisas vão. eu vou, a propósito disso, e fazendo já um bocadinho de introdução ao que são as runas, eu vou-te dizer duas coisas, se calhar até te vão surpreender, ah, embora faça sentido, pelo menos para mim. As pessoas que partem do pressuposto que o governo, ou a democracia, ou um Estado de Direito é bom. E nós que vivemos num país ocidental, numa cultura ocidental, em que temos acesso à internet, temos acesso aos telemóveis, temos acesso a viagens de avião, consideramos que a democracia é boa, consideramos que o Estado, o governo, é bom. No entanto, não é assim. Porque se nós pensarmos bem, o que é que nós damos em troca por tudo aquilo que beneficiamos desta sociedade ao estilo ocidental que nos dá tudo? Nós damos a nossa privacidade, a nossa liberdade, para aquilo que nós achamos que atualmente nós somos livres, nós não somos livres, porque nós estamos dependentes do dinheiro. E o dinheiro, o maior cobrador ao estilo do xerife de Nottingham e ao Rabino dos Bosques, que as pessoas esquecem-se,
que o Robin dos Bosques era contra o sistema de cobrança de impostos. E quem cobra os impostos são os governos e os Estados. E nem vou estar a falar nos últimos escândalos que andam aí no ar, porque toda a gente já sabe que o Estado não é uma pessoa de bem por si só. Não estou a dizer que todas as pessoas que fazem parte dos poderes políticos não são pessoas de bem, mas a maioria deles têm uma ideia de que existem dois tipos de humanos: os caçadores e as presas. Quem tem o poder são os caçadores. Quem paga os impostos e quem faz a máquina andar são as empresas. Então, quando tens um sistema, como tu disseste muito bem, cujo principal objetivo é alimentar uma máquina financeira, é alimentar um poderio económico, começas a perceber que tudo isso que nós temos, eleições, parlamentos, governos, guerras, multinacionais, PPPs e essas coisas todas, funciona tudo na base do poder que o dinheiro dá. Se queres agora colocar aqui a questão espiritual, fica completamente desajustada. Porquê? Porque a espiritualidade é o oposto disso. Eu posso dizer que em termos sociais eu sou anarquista. E sendo anarquista, sou um anarquista espiritual. O que é que isto significa? Eu, como anarquista, não tenho necessidade de ter um poder supremo que me superentenda as minhas liberdades pessoais. Eu quero fazer uso do meu livre-arbítrio, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, reconhecendo que a luz é aquilo que nos possibilita crescer enquanto consciência, porque somos todos feitos da mesma forma, somos todos parte do mesmo universo. Eu reconheço que a forma ocidental de encarar a espiritualidade vê um bocadinho da maneira que tu explicaste, que eu compreendo, aceito, mas não é totalmente a forma como eu vejo. Eu, para mim, não divido a luz de um lado e as sombras do outro. Porque se reparares, em termos do universo, tu tens as fontes de luz, que são as estrelas, mas tu só consegues reconhecer as fontes de luz na escuridão do universo, no vácuo, no vazio do universo. Por exemplo, e agora falando de xamanismo, os índios norte-americanos consideravam o preto como a cor mais sagrada, porque o preto era o nada, era o vazio, era o vácuo, era o caos, de onde se permitia a espiritualidade e a luz criar uma ordem, uma estrutura. Então, para mim, a luz é a estrutura que nasce do caos, a estrutura que nasce do aumento da consciência de ti enquanto ser espiritual. E aí entram as runas e a mitologia viking, que sendo uma mitologia celta, porque sabes que Portugal era originário de povos celtas, e, entretanto fomos invadidos pelos romanos que mataram o Viriato e aqueles todos, e deixamos de ser celta e começamos a ser romanos, vá. Daí que vem depois a Igreja Apostólica Romana, que não sendo a religião originária do nosso país, da Península, foi a religião que nos foi imposta pela estrutura romana. E então os romanos foram a primeira civilização que começou a ser capitalista. Aliás, a palavra salário vem do facto de parte do salário dos soldados romanos era em sal. E toda esta estrutura, por exemplo, a alteração do calendário gregoriano, que veio substituir o calendário lunar, veio de facto com a romanização, e todas as civilizações anteriores eram civilizações matriarcais. Os celtas tinham de facto a mulher no centro da vida, não é? Tens imensas culturas, desde os celtiberos, desde os druidas, desde as Avalon, mesmo na cultura viking, onde de facto não havia essa distinção e a mulher era considerada o centro do universo, o centro da vida do povo, e de facto eram a elas que se recorria nos momentos em que era necessário algum conforto, algum conselho. Isto para te explicar o que é. O que tu tens atualmente é uma civilização ocidental que é construída na base de pressupostos do patriarcado, que nos foi imposto, sobretudo pela religião apostólica católica romana, católica apostólica romana, e criou em cada um de nós uma necessidade de conforto, de termos estas coisas, telemóveis, internet, e
felizmente, que agora começamos a perceber que a espiritualidade é mais do que essa dualidade. É verdade que existe uma guerra, é verdade. Eu posso dizer que já a vi com os meus próprios olhos, e depois disso um dia podemos falar sobre isso. Existe uma guerra, mas não é bem uma guerra entre bem e o mal. É uma guerra entre sabedoria e ignorância. E, portanto, se tu procuras a sabedoria, procuras a consciência, procuras uma estrutura criada a partir do caos, para mim tu és luz. Se tu procuras o caos, a destruição por si só das estruturas que te permitem crescer enquanto ser humano, aí tu já não és a luz. Então os vikings têm uma mitologia fantástica. Na verdade, todas as mitologias do mundo são muito parecidas, mudam os nomes. Num sítio chama-se Zeus, no outro sítio chama-se Odin, num sítio temos o Egito, temos os judeus, temos o zoroastrismo, temos os Jeovás, os muçulmanos, ou seja, são todos nomes, mas basicamente cada um desses nomes representa a mesma coisa, sendo que Deus, não é? Sendo Deus que é a luz máxima, é a forma máxima de consciência, de expressão dessa consciência, mesmo nas religiões que se chamam politeístas, como por exemplo o hinduísmo, eles têm essa consciência única. Na verdade, não há religiões politeístas. Existe um monoteísmo, como por exemplo na Igreja Católica Apostólica Romana, que por um lado diz que não existem espíritos e que não é possível falar com os espíritos, mas por outro lado depois a gente sabe que na própria Bíblia fala-se de conversas com os anjos até que fazem filhos divinos, não é? E portanto há aqui um tentar esconder a verdade com a peneira. E quando tu começas a estudar as religiões de todo o mundo, aquilo que nós chamamos de mitologia, tu começas a perceber que falam todas do mesmo. Então os vikings tinham o Odin, os gregos tinham os Zeus, não é? A Igreja Católica tem Deus. E no caso do Odin, por exemplo, e agora falando das runas, para mim, que é a minha mitologia preferida, é a mitologia nórdica, viking. Porquê? Porque é uma mitologia, quem a estudar, quem tiver a vontade de perceber um bocadinho o que é isto da mitologia nórdica, percebe que ele já há muitos anos atrás, antes mesmo de ser inventado estas coisas modernas que nós temos, eles percebiam a vida na sua complexidade de um modo que nós ocidentais estamos a perceber agora. Vou-te dar um pequeno exemplo. Odin era o deus dos deuses, tinha uma necessidade de fortalecer o seu sagrado feminino. E foi por isso que nós falamos tudo isto no início. Ora bem, Odin é aquela personagem da barba, não é? Com a espada ou com o martelo, assim ali, todo masculino, todo macho, mas percebia que não conseguia ser um bom Deus, que não conseguia gerir bem a vida, só com essa parte masculina. Então, na mitologia nórdica, eles têm umas tecedeiras, que são as Nornes, que são as que tecem a teia do destino. E que só a elas, e são mulheres, só a elas é revelada a verdade suprema, a verdade da existência, da vida, do universo. Nem a Odin, que era o Deus Supremo, lhe era acessível essa verdade. Apenas a essas tecelãs do destino. E Odin queria receber parte desse poder. E então as tecelãs disseram-lhe, epá, tu tens que te mostrar merecedor de receber parte desse ensinamento. E então o Odin, como todas as outras religiões, tivemos Cristo que esteve lá as tentações no jardim, não é? Antes de ser crucificado. Depois temos também o Buda, que andou uma série de anos a caminhar como asceta. E o Odin esteve pendurado durante uma série de dias, de pernas para o ar, no Yggdrasil, que é a árvore da vida viking, para ter
para ter direito a receber um bocadinho do conhecimento das tecelãs do destino. Além disso, depois de ele ter feito esse processo de autossacrifício, de estar pendurado de cabeça para baixo uma série de dias para se mostrar merecedor, as normas, as tecelãs, pediram-lhe algo em troca para obter esse conhecimento. Provavelmente não deves saber, mas se vires as imagens do Odin, ele não tem um olho. Então ele deu um olho dele próprio para ter acesso às runas. E as runas são, mitologicamente, a forma de cada um Que de giro, nós. por isso é que custar os olhos da cara. Exatamente. É daí se calhar que vem esse termo. É verdade. E então, as runas são um instrumento de estudo para que tu consigas compreender a vida de uma forma não materialista. Porque a runa não te vai dizer se vais ficar rico ou se vais ficar pobre. A runa vai te dizer, se tu ficares rico, o que é que isso vai trazer energeticamente para ti. Ou se tu continuares pobre, o que é que isso significa energeticamente para ti. Ou seja, muitas vezes é preferível ser pobre e manteres a pureza do teu canal energético do que seres rico e perderes no caminho que tu próprio escolheste. Daí Depende do tudo isto que estamos a conceito falar. de riqueza e de pobreza, não é? Obviamente. Daí que as runas não te dão uma resposta exata, dão-te uma resposta adequada àquilo que tu pretendes para ti próprio. Obviamente, eu no meu caso pessoal, não pretendo ficar nem rico, nem famoso, nem mais alto. Também já não vou crescer mais do que isto. Eu pretendo simplesmente ser fiel a mim próprio. E para ser fiel a mim próprio, não posso deixar intimidar. Daí também outras das referências que os vikings têm. A maior parte das pessoas tem a ideia de que os vikings eram bárbaros e que matavam a torto e direito, mas eles foram os primeiros com o registro histórico, descobridores de novos mundos. E eles eram comerciantes e eles desenvolveram uma sociedade que, à data, era das mais justas que havia. E então, o viking, por exemplo, ele, dentro da mitologia dele, ele nunca pede piedade. Estás a sofrer, tens um desgosto de amor, tens um falecimento na família, tens uma situação que está a causar dor. Alguém que siga o xamanismo viking nunca pede para que aquela dor passe. Tira-me esta dor. Eu não quero sofrer. Eu quero que faças passar esta dor. Isso era o que estávamos a falar há pouco. Não é por ir viajar que o problema vai embora. Não é por usar as redes sociais que a solidão vai embora. Então, um praticante de xamanismo celta viking não pede para a dor desaparecer, pede mais força para aguentar aquela dor. Então, quando tu fazes, por exemplo, medicina, seja o rapé, seja a ayahuasca, imagino que tu saibas o quanto é exigente, eh, o quanto é exigente. Vamos explicar, para quem nos está aqui a assistir, a minha primeira sessão de rapé, só fiz uma, mas foi a pior experiência da minha vida. A pior, durante a sessão, pensei literalmente que fosse morrer, a melhor passado uma semana, porque deu-me literalmente um ataque de consciência, uma expansão de consciência fantástica. Exatamente. Portanto, Exato. Tu no dia eu sei que te apetecia espancar-me. Se tivesses lá uma marreta, eras capaz de ter usado em mim. Mentalmente eu Mas tratei-te muito mal. Mas estás a ver, é exatamente isto que a mitologia viking pretende. Não é tirar o sofrimento, mas é fazer-te forte perante o sofrimento. Porque, por exemplo, no caso do rapé, quando tu sopras rapé, e eu sopro rapé para mim, e ainda hoje sinto desconforto quando o faço. Mas aquele desconforto é que me vai fazer ficar firme para depois receber o retorno dessa firmeza, que vem com aumento de consciência, aumento de firmeza, uma clarividência, uma clarificação de objetivos. Deixa-me dizer que eu, acho que foi ontem, estive a ver uma entrevista do Ricardo Araújo Pereira. Estás a ver aqui o comentário do Ricardo. Olha, o Ricardo, eu imagino que seja o Ricardo que também Sim, o Ricardo faz rapé diz, connosco. sim, ele diz para mandares aí um sopro de rapé para ele.
Olha, se for o Ricardo que eu penso, ele sabe do que fala. Mas estávamos a falar do Eu Ricardo acho que Ajuda. É capaz. Um grande abraço e saudações para o Ricardo. O Ricardo Araújo Pereira ontem deu uma entrevista e perguntaram se ele tinha medo de andar na rua devido ao tipo de humor que ele tem. E ele diz assim: olha, eu pratico, opá, não sei se é Kung Fu, se é Viet Vo Dao, é assim uma daquelas artes marciais, ou kickboxing. E ele diz: quando estás em cima de um ringue, tens à tua frente uma pessoa completamente suada, completamente focada em te magoar, e o teu papel é defender-te e não te deixares magoar, a partir daí tens medo de poucas coisas. Porque vencer o medo não é deixar de ter medo, é exatamente vencer o medo. Então, na mitologia viking, no xamanismo viking, ao contrário, por exemplo, da religião católica, nós não pedimos piedade, nem pedimos compaixão, nem pedimos para que a coisa seja mais fácil. Nós pedimos para ser mais fortes. E agora vou-te dizer uma coisa, porque eu estou aqui a falar muito de vikings e a criticar um pouco a Igreja Católica, mas eu sou seguidor de Maria Madalena. Aliás, se vires aqui uma das minhas tatuagens, é o símbolo dos Templários. E vou-te explicar isto para as pessoas também perceberem um bocadinho de quem eu sou. Eu sou um cavaleiro templário. E não estou a dizer isto com nenhum tipo de arrogância, nem estou a dizer isto com nenhum tipo de intenção que não seja. Eu tenho muita honra de ter o papel de defensor do Santo Grau. E o Santo Grau é o sangue sagrado de Jesus Cristo que, tendo sido casado com Maria Madalena e tendo tido uma filha chamada Sara, e quem for ao país cátaro, no sul de França, ali na zona dos Pirineus franceses, cá em baixo, vai encontrar uma pequena igreja onde está supostamente sepultada Sara, a filha de Jesus e de Maria Madalena, e porque os últimos templários foram os cátaros, que foram os últimos a ser chamados pela Igreja Católica e pelo rei francês. E, portanto, às vezes fala-se muito do facto das bruxas terem sido queimadas, e isso é uma das forças, vamos dizer assim, do New Age, do feminismo ou do sagrado feminino, mas também se esquece que não foram só mulheres que foram queimadas, foram homens, os bruxos, os druidas, os próprios templários foram queimados na fogueira apenas porque defendiam. Eu fui um homem queimado nessa altura. Pronto. E portanto, e porquê? Simplesmente porque o caminho do Cavaleiro Templário não era ser um cruzado, porque os verdadeiros Cavaleiros Templários, os originais e aqueles eram de proteger as pessoas que iam cumprir o seu caminho de Santiago de Compostela, o seu caminho de Fátima, só que iam à Terra Santa, e portanto eles eram os guardiões do caminho. Portanto, eu quando digo que sou templário, eu sou seguidor da energia de Maria Madalena, portanto, há pouco quando tu disseste, um homem quer se sobrepor à mulher, eu vou te dizer, então eu não sou homem, porque e isto pode ser um defeito, não, isto pode ser um não, porque eu não pretendo de maneira nenhuma sobrepor-me a ninguém, seja homem ou seja mulher. Mas sim, eu sinto em mim uma grande necessidade de defender a verdade, defender o Santo Grau, defender a Deixa-me só energia de dizer, Maria de Madalena. Diz. agora fora de brincadeiras, Maria Madalena é o arquétipo do sagrado feminino, da energia feminina. E quando ela segura o cálice, são os dois em um, que é o sagrado masculino com o sagrado feminino. Aliás, a própria mulher, como é que eu tenho de explicar isto? O útero da mulher é o cálice sagrado que porta o sangue da criação. Certo? Não é? Certo? Certo? Portanto, é assim, Certo. é a nossa representação do sagrado masculino com o sagrado feminino. Aliás, o nosso sagrado masculino, o nosso chakra sexual, o segundo chakra, representa o nosso masculino, não é? Que é das coisas mais importantes a serem Exatamente. trabalhadas, que é a criação. E a criação, Exatamente. atenção, não é só a criação de um bebê, é a criação de tudo aquilo que tu desejares, através do pensamento e do sentimento, quando juntas as duas, não é? O sentimento sagrado feminino com o pensamento sagrado masculino, quando juntas as duas, crias uma onda de eletromagnetismo que só depende de ti Daí, que crias.
Daí que agora estás a perceber o que é para mim o sagrado masculino. É de facto, porque o sagrado masculino pode estar no género feminino e o sagrado feminino está no género masculino. Não estamos a falar de homens e Mas mulheres. nada, porque Estamos senão a ninguém falar, diz. claro, só para esclarecer. O papel do sagrado masculino é proteger o sagrado feminino. E quando dizemos proteger, não tem a ver com o sagrado feminino ser mais fraco ou ser inferior. Não. Estamos a falar de uma necessidade desse cálice, dessa vida, dessa ordem que nasce do caos, porque se as pessoas imaginassem a quantidade de energia que é necessária para que do nada, do caos, seja criada uma matéria que se chama corpo humano, só o facto de nós termos um corpo significa que temos um espírito muito forte. Consegue criar uma dinâmica eletromagnética que mantém todas estas células, todos estes átomos, todas estas quantas juntos contra a força do caos. Então vamos pensar assim: o sagrado feminino é a base, é o centro, é o criador da vida. E o sagrado masculino é o que protege, entende? Independentemente, não estamos a falar de ser homem ou ser mulher. Agora, o que está a acontecer nos dias de hoje é que se está a ver o sagrado masculino como adversário, como inimigo, como patriarcado, como oposto à missão do sagrado feminino. Isto vai passar. Isto são etapas e daqui a 20 anos já está completamente diferente. Mas hoje o que está a acontecer eu vou-te dizer, e tu vais concordar comigo. Tens um Putin na Rússia que para mim, é o exemplo do que é um patriarcado, é daquela energia masculina, da força, do militar, das armas, e que, juntamente com o dragão vermelho da China e os países islâmicos, e estamos a falar do terceiro segredo de Fátima, vai invadir tudo o que é países ocidentais, Europas e por aí. E, aliás, o terceiro segredo de Fátima fala exatamente nisso. Do final de uma era, onde, de facto, o que é que aconteceu? Tens aqui um sagrado masculino, patriarcado, exacerbado, completamente descontextualizado, que não respeita a sua essência como protetor do sagrado feminino, que deveria ser esse ninho, esse amor, essa, essa capacidade de criar vida e não de a destruir. Eu não tenho política, como eu já disse, em termos de políticos, sou anarquista, Bem, mas mas parece-me que eu temos duas preciso, eu soluções. preciso só fazer aqui à Diz. parte. É assim, eu sei que tu falas nisso, mas eu também tenho as minhas fontes e sei daquilo que estudo e realmente eu estudo muito Certo. isso. Relativamente ao Putin, e nós já todos vimos, e não estamos de todo a falar de política, estamos a falar daquilo que a Não, não. comunicação social nos quer reprogramar enquanto seres humanos. E nós sabemos que tudo aquilo que passa na televisão é para nos reprogramar a mente. Sem Precisamente, dúvida. nomeadamente o telejornal, passa às 8 da noite, precisamente porque tu já estás num estado alfa, onde as tuas ondas cerebrais já estão Sim, sim. mais lentas e tu estás ali a 100% apto de seres completamente reprogramado. Certo. Estás cansado, estás a jantar, estás com a família, estás com a televisão ligada muitas vezes, nem estás a ouvir o que está a dizer, mas tu estás a captar aquilo tudo e o teu inconsciente está a ser reprogramado. Tudo aquilo que tu ouves é violência, medo, Certo. doenças, que é para tu Sim. viver como? Sob a condição do Certo. medo, para quê? Para poder ser Certo. escravizado, porque quando tens medo não pensas, portanto és totalmente escravizado. Sabendo que o Putin, tudo aquilo que passa na televisão é aquele que é o mal da história, que é aquele que invade, que é aquele que mata, assim, é exatamente ao contrário. Mas tudo isto vai saber-se dentro de muito pouco tempo que o Putin é o maior ser de luz e não só o Putin, não só o Putin juntamente com o Bolsonaro, juntamente com o Trump, juntamente com o presidente da China, que eu agora não me lembro o nome, que ele tem um nome muito estranho, mas são vários que precisamente estão a fazer limpeza em muita coisa que foi criada na altura do Covid, na altura de muitos vírus que foram para aí criados, túneis
com crianças, com mulheres que estavam guardadas lá há muitos anos, onde faziam sabe Deus o que lá com o chamado Deus Moloch, que era torturas e mais torturas, precisamente para retirar o... Como é que se chama? Agora esqueci o meu nome. Aquela substância, certo? Eu sei. E que é Olha, vendido ao peso do ouro e que, sim, portanto, é assim, tudo aquilo que passa na televisão nós devemos pensar. Eu costumo dizer, se eles falam mal, é porque é bom. E se eles falam pronto. bem, Eu agora vou comentar isso de duas formas. Não entrando em políticas nem nada disso, mas isso que tu acabaste de dizer eu já conheço há 5 ou 6 anos. Há um documentário que é O Fim da Cabala, que já falava nisso na altura do Trump, em que dizia que o Trump é de facto um ser de luz, e isso que tu acabaste de escrever há 5 anos atrás, mesmo antes da pandemia, há um documentário que pode ser visto na internet que se chama O Fim da Cabala, e que fala disso, de facto, de raptarem crianças, porque quando as crianças são torturadas, retiram-lhes um sangue que depois é utilizado para manter alguns seres extraterrestres com forma humana e manterem, de facto, famílias reais, como por exemplo a inglesa, sempre durante muitos anos vivos. Eu não vou estar a comentar relativamente a isso, nem vou estar a dizer que o Putin é aqui o bom ou o mau, mas o que eu te posso dizer é assim, da mesma maneira que hoje a televisão, e tu tens razão, é utilizada para maniatar, mas repara, a televisão na Rússia formata as notícias à maneira deles, a televisão na América formata as notícias à maneira dele, aqui em Portugal à sua maneira, mas há uma coisa que a gente se esquece. Eu nunca mais me esqueço, eu tinha algumas pessoas amigas que me diziam assim, epá, olha, eu já não vejo televisão há 2 ou 3 anos. E eram pessoas que estavam sempre no Facebook, sempre no Instagram, sempre, ou seja, substituiu-se o vício da televisão pelo vício das redes sociais. Não me parece que sejam melhores. E há uma coisa que se chama as fake news, há uma coisa que se chama a produção de informação para a internet, pode ser tão ou mais apropriada à maneira que as pessoas querem. Eu vou-te dar um exemplo. Se tu vires um documentário que há no Netflix que é o paradigma das redes sociais, e eles eu já explicam, vi. pronto, nós hoje, quando estamos no Facebook, ou quando estamos no Instagram, ou no WhatsApp, ou no tudo que for ligado à internet, nós estamos a ser controlados por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial tem um algoritmo que te faz chegar, e assim, se tu procurares na internet tomates vermelhos, tu vais ver que a partir dali, quase sempre tudo que te aparece tem a ver com tomates vermelhos. Não precisas de procurar, Mário, basta falar. Basta estar com o telefone ao teu lado Exatamente, e falar. Isso exatamente. acontece. Isso é a primeira coisa. E tu te lembrarás de um filme, e agora que se chama O Exterminador Implacável. Não é dos meus filmes preferidos, eu sou mais do estilo do Matrix ou do Star Wars, mas pronto, vamos falar do Exterminador Implacável. Não te lembras do filme, mas eu vou-te dizer como é que começa a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial começa com uma inteligência artificial que identifica a única forma de deixar de existir. Imagina, tens uma inteligência artificial mundial que controla tudo o que é internet, controla tudo o que é redes sociais, controla tudo o que é comunicações, controla tudo o que é informática no mundo. Qual é a única forma dela ser extinta? É através do ser humano. Desligar a ficha. Deixando de haver luz, deixa de haver inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, isto está no filme, identificando o ser humano como o único que pode acabar a sua existência, a inteligência artificial chega ao ponto máximo de qualquer vida, que é cuidar de si próprio, evitar ser aniquilada. Se tu tiveres à frente alguém que te vai matar, se tu tiveres uma pistola, em princípio defendes-te, matas a primeira pessoa antes de ela te matar a ti. Então, a Terceira Guerra Mundial, nesse filme, O Exterminador Implacável, é exatamente uma inteligência artificial que identifica o ser humano como seu inimigo e entra naquela guerra dos cyborgs que nós sabemos. Então, para mim, o que vai acontecer no futuro, e eu também tenho fontes de informação,
Também tenho acesso a alguns canais. Para mim, o que vai acontecer no futuro é, de facto, uma guerra entre os últimos humanos orgânicos e os humanos do futuro, que são simbióticos, são cyborgs. E então, posso dizer que, para mim, aquilo que me chega até mim, aquilo que me é dito, é que isto que tu estás a ver agora é uma linha do espaço-tempo onde temos quintas de seres humanos a serem criados para fornecerem peças para os humanos do futuro, que têm uma mistura de inteligência artificial, cyborgs e peças humanas. E, portanto, se nós juntarmos toda esta informação, percebemos que aquilo que está a acontecer é exatamente isso. Está a ser preparar aquilo que nós chamamos a colheita, que é a recolha de tudo o que é humano, destas quintas que andam a criar humanos, para criar os humanos do futuro. Agora, é o que é. Isso é muito futurismo. Eu não sei porque é que isto saiu nesta conversa, mas sim. Mário, é assim, e lá está. Eu respeito a tua ideia e acho que lá está, cada um de Claro, nós, sim. nós falávamos no início, nós acredita e há sempre alguma coisa que nos dá a força para chegar um bocadinho mais além. Claro. Não é? E é Claro. essa mitologia que nos dá essa força, não é? É assim, eu acredito numa determinada coisa, aquilo que me enraiza, não é? Que me faz estar aqui com os pés no chão, tu acreditas noutra coisa e está tudo bem. Se tu te sentes bem com isso, Exato. se com isso consegues ser boa pessoa, consegues ajudar os outros, Exato. consegues ser feliz, é assim, que o teu Deus seja o que tu quiseres. Exatamente, concordo Agora, contigo. só falar uma coisa que tu falaste há bocadinho. Estavas a falar na mitologia viking e estavas a falar que lá o deus Odin, certo? Odin, Que ficou de certo? cabeça para baixo, na verdade, o que é que isso representa? Que para teres conhecimento tens que sofrer. Né? E, Não só, mas sim. não, mas sim, isto só para Sim, falar da nossa religião. A nossa religião fala muito do sofrimento, não é? Que nós temos que sofrer, temos que através do sofrimento é que tu obtens as coisas. E na verdade não é assim. Tens que sofrer. Tu para ser feliz, tu para teres o conhecimento, tu para ter a expansão, tu não precisas de sofrer. E isso também é um dos erros que é passado pelas várias religiões, de que como se o Deus, não é? Como se o nosso Pai Criador gostasse do nosso sofrimento. Não é? E isto não vem, para mim, não vem do lado da luz, não é? Porque ninguém do lado da luz te quer ver a sofrer. E quando tu dizias que a mitologia viking, tu não pedes para ter compaixão, tu pedes para ter mais força. exato. O que eu entendi daí foi que, na verdade, aquilo que tu, se calhar, pedes é para ter um entendimento daquela situação. Porque muitas vezes nós dizemos, eu quero que passe, mas não queremos aprender a lição. Não é? E depois o que é que acontece? Aquilo passa e depois vem pior ainda. Agora, se nós pedirmos entendimento e se aceitarmos aquela dor como algo bom para mim e benéfico, porque primeiro estou a limpar karma, segundo estou a ter uma aprendizagem e uma expansão de É isso. consciência, Sim, é assim, e lá está, a compaixão é uma coisa boa, não é? Porque compaixão não é pena, compaixão é algo que faz elevar a vibração. Mas quando tu pedes esse entendimento e pedes essa força, na verdade isso vai te levar a um nível muito superior, certo. não é? E Sim, é por aí. sem violência, sem sofrimento, não é? Sim, eu concordo com tudo que tu disseste, exceto na parte de que não é preciso sofrimento. É assim, o ser humano é um invólucro, não é? É uma embalagem. Em termos espirituais, eu acredito que temos uma alma e depois, dentro dessa alma, temos aquilo que eu chamo de avatares, que são muitos Mários que estão a viver em muitos presentes, em muitos passados e muitos futuros ao mesmo tempo. Eu chamo linhas de tempo. E nessas linhas de tempo, eu sou apenas um... São posições quânticas, aquilo que se chama na mecânica. Exato, exatamente. Eu sou apenas um pequeno ponto em toda a estrutura que é a minha alma superior. Por exemplo, nós no xamanismo temos uma cerimónia, um ritual em que procuramos o nome da nossa alma. E quando tu recebes o nome da nossa alma, tu consegues falar com a tua alma superior e ela indica-te
Sim, qual computador dos superior. pontos em que naquele momento tu estás a precisar de ir resgatar energia. E são as viagens astrais feitas pelo xamã. E vais resgatar energia. Então, aquilo que tu, enquanto invólucro humano, ahm, tu nasceste por humano, como dizia o Fernando Pessoa, ele dizia que se nascia português ou por castigo ou por missão. E, portanto, eu pessoalmente acredito que tu nasces humano por castigo ou por missão. Não sei dizer se o planeta Terra é uma prisão, se o planeta Terra é uma universidade para aprenderes a ascender a estados mais elevados de consciência, porque íamos estar aqui mais uma hora ou duas a falar nisso, mas independentemente daquilo que o planeta é, nós sabemos que quando nascemos na forma humana, nós nascemos com uma percentagem grande de sofrimento. Se tiveres fome, sofres, se tiveres sede, sofres, se estiveres sozinha ou se estiveres doente, sofres, ou seja, o sofrimento é um ato inerente ao estares vivo, porque estar vivo, de facto, é um... Epá, tu vais a caminhar, dás um pontapé numa pedra, se estiveres descalça, dói. É dor, é Ah, sofrimento. mas isso é Certo? diferente. Dor é uma coisa, sofrimento é outra, Mário. Não, a Dor, questão é que, por dor tu exemplo, não tens opção. Dor enquanto ser humano não tens e o opção. sofrimento, Porque a dor tu vais. exatamente, exatamente. Então, quando, por Agora, o exemplo, o sofrimento Odin é esteve, quando o Odin esteve de pernas para baixo, ali o que ele estava a oferecer não era o sofrimento por si só, era o aceitar hum, estar na sua área de conforto. Porque repara, se eu fosse uma pessoa que estivesse neste momento a viver no Havaí, a nadar com golfinhos, com duas ou três margaritas à minha volta e pudesse levantar de manhã, andar descalço naquelas praias e naquelas águas, eu provavelmente a minha vida teria sido diferente do que foi até agora, porque o desconforto me obriga-me a mexer. Entendes? O desconforto, e eu aqui não lhe estou a chamar sofrimento, estou-lhe a chamar desconforto, é faz com que diferente. eu procure melhor. Sim, sim, mas o sofrimento em si só é o que tu disseste e concordo contigo. O sofrimento pode ser aceite se for compreendido. Porque é que eu estou a sofrer? E aí tu escolhes, ou continuo a sofrer ou não. Mas isso tem a ver com, repara, tu sabes como é que a matéria da qual nós somos compostos, sejamos pessoas, sejamos rochas, sejamos planetas. Tudo isto que tu vês surge de uma coisa que se chama uma nebulosa planetária. Uma nebulosa planetária é um Sol, como o nosso, que cresce tanto, expande tanto, que se autoaniquila. Ou seja, o processo que faz com que tu existas enquanto vida, que haja uma matéria neste universo, tem a ver com uma posição de sofrimento do próprio Sol, da própria estrela. Ou seja, são as Ai, não estrelas. É, concordo. Não, não mas concordo. é, Não mas concordo. é, é. Não, isso é astronomia. Isso é astronomia. A matéria primordial é o vácuo quântico. Vácuo quântico é energia pura. Aliás, vácuo quântico é puro amor. E Certo, na verdade, como é que se deu o Big Bang? Eu costumo dizer que foi um orgasmo cósmico. sim, E, certo, e certo. não vou Concordamos. dizer que é sofrimento, porque não é. Não é? Mas agora Então, diz-me, sabes o que é uma nebulosa planetária? espera aí, Uma nebulosa planetária. através desse orgasmo cósmico foi quando surgiu Sim, a matéria, a teoria das supercordas. Quando surgiram certo, as primeiras cordas, a partir das cordas vieram os quarks. Os quarks, certo, que três certo, quarks juntos formam prótons, neutrões, certo, eletrões, certo, átomo, célula, molécula, órgão, certo, ser humano. Ou então certo, parede, ou cadeira, certo. ou mesa. E assim, isto está provadíssimo pela mecânica quântica. Certo, sim, sim, Tudo, sim. Até tudo, aqui, até aí por isso estamos de é que acordo. assim, tudo o que é, tudo o que existe, por isso é que nós falamos em matéria, e na verdade matéria não existe, só existe Sim, energia. A certo, matéria é aquilo que tu. É assim, a matéria é energia densificada.
quanto mais certo, densificada fica, mais sólida aos teus olhos, aos olhos do ser humano, que lá certo. está. É assim, há bocado estavas a dizer porque é que nós encarnamos. Foi porque, ou é por missão, ou é porque, o que é que tu disseste? Ou é por missão, ou é por castigo. Ou por Não foi o que missão tu ou por disseste. castigo. Sim, E na verdade é assim, porque é que nós encarnamos? Tem alguma lógica, é isso que tu disseste, não é? Porque a partir do momento em que nós somos emanados enquanto centelhas, depois nós temos uma consciência, e é essa consciência que depois nos diz certo. aquilo que temos que fazer. E quando tu no início da nossa conversa falavas nos minerais, nós temos um início de vida lá atrás, que nós já fomos minerais, Certo, nós já fomos vegetais, certo. nós já fomos animais, agora Sim, estamos como ser humano. E é assim, e sim, compete-nos a nós, porque temos um percurso de consciência cada vez a expandir mais. A consciência não regride, mas se tu te portares muito mal mesmo, o teu corpo começa a regredir, começa a certo, regredir enquanto forma, não é? E podes voltar para certo, trás, a consciência continua a mesma, não deve ser certo. muito agradável teres a consciência Tudo da o que tu vida disseste, tudo o que tu e disseste está encarnares no planeta. correto. Tudo o que tu disseste está correto, mas eu falei para além disso. O que é que acontece? Tu sabes que o nosso Sol tem uma existência limitada. Ele não vai usar, Sim, não vai, e quando ele terminar, ele vai tornar-se numa nebulosa, ou seja, ele vai auto-implodir e vai absorver tudo aquilo que nós consideramos hoje o sistema solar e vai fazer uma reciclagem de toda essa matéria e vai criar um novo sistema solar, um novo sistema estelar. O que é que é verdade? Isso é uma nebulosa planetária. Todas as estrelas atuais, incluindo o nosso Sol, obviamente que se veio do Big Bang, mas foram criadas em nebulosas. O que são nebulosas? É esse berçário de estrelas que vão permitir depois que a vida exista. Da mesma maneira que um buraco negro é o final de um ciclo que começou com o Big Bang. Ou seja, não vale a pena a gente estar aqui a falar muito em conceitos de astronomia, astrofísicos, só para te explicar que, quer se queira, quer não se queira, este plano material, este plano onde nós existimos enquanto seres humanos, implica desconforto, dor, sofrimento. Agora, cabe-nos a nós, enquanto aumento de consciência, e para mim o único aumento de consciência que interessa é esse que permite entender o sofrimento como crescimento. E deixa-se de usar a palavra sofrimento e começa-se a usar a palavra crescimento. Aí estamos os dois de acordo. muito bem. Olha, agora só para falar um bocadinho aqui na nossa. Disso que Seu estavas a tema. falar relativamente à nossa evolução do planeta e Certo, tudo. Relativamente ao planeta Terra, porque assim, certo, na verdade o planeta Terra é um planeta de terceira dimensão e é um planeta realmente com com uma vibração muito baixa e vamos ascender agora à quinta dimensão, já passamos pela quarta, vamos agora entrar na quinta e essa quinta dimensão, porque tu estavas a falar no Sol, já não sei qual foi o nome que tu lhe deste, mas há um Sol central, que é o Sol de onde tudo emerge, por assim dizer, que é o Sol de Alcione. E nós vamos entrar agora, para que acho que era interessante até depois falar contigo sobre isso. Mas depois falamos, por causa do solstício de inverno, até se certo. calhar fazer uma sessão ou uma meditação ou qualquer coisa assim do género, porque vai ser a data-chave, não é? Para as pessoas ascenderem, fazer alguma coisa engraçada. Certo. Ok. Portanto, a partir de 21 de dezembro, o nosso planeta entra na chamada na Era de Luz e temos Certo. 2160 anos de luz pela frente. Saímos agora da Era da Escuridão, mas como estamos a ascender e em espiral, a partir de agora será tudo maravilhoso. Portanto, as pessoas têm que trabalhar, acima de tudo, o autoconhecimento, acima de tudo, a sua espiritualidade, a Certo. abertura de consciência, Concordando. para poder voltar a encarnar no planeta Terra, que será maravilhoso. Senão, irá encarnar num outro planeta qualquer, que será também da terceira dimensão, mas que não Certo. tão evoluído quanto a Terra. Sabes que uma das minhas linhagens é o xamanismo norte-americano, os Hopi. Os Hopi têm uma lenda, que aliás o projeto
que eu tenho com a Fátima está ligado, de facto, a esse nome que é Blue Catina. A Blue Catina são as naves que vêm buscar os nativos Hopi no final dos tempos e que vão resgatá-los e levá-los para a nova terra. Quando falamos de naves, as pessoas pensam em viagens no espaço. No entanto, para nós, as naves são meios de transporte no tempo. Porque quando falamos no espaço, estamos a falar em tempo. E quando falamos, de facto, que vai haver uma nova Terra, que vai ascender à quinta dimensão, ela vai movimentar-se não só no espaço, mas também no tempo. E vai ser necessário um mecanismo que nos transporte para essa nova. Eu sei que isto parece um bocado confuso. Eu não estou a ver as pessoas a fazerem fila como a irem entrarem para o metro, a entrarem para as naves para irem para uma nova dimensão, mas na verdade o que vai acontecer, na minha perspectiva, e lá chegaremos e iremos ver, vai haver uma necessidade de serem resgatadas as almas que estão preparadas para essa ascensão. Ao contrário do que se calhar tu possas pensar, e aí cada qual pensa e está tudo bem na mesma, e eu não me parece que essa ascensão, essa transformação de eras seja automática, ou seja... Não é. Isto já teve início há 40 anos atrás. Estamos na linha. Sim, estamos na linha. mas Claro que é um não me parece... igual, não é... Sim, mas também não me parece que sejam os maus, entre aspas, que vão embora e que ficam cá os bons. Para mim é exatamente o contrário. É no momento da ascensão, esta é a minha maneira de ver, e reparem, eu quando falo na minha maneira de ver também tem a ver com as fontes que eu estudo, os sítios onde eu estive, e por exemplo os Hopi, que é das sociedades e das civilizações mais espirituais dos índios norte-americanos, e eles diziam que ia haver uma certa altura, quando Sírios começasse a brilhar muito, porque Sírios é de onde vêm os criadores, segundo a ótica Hopi, da raça humana, aliás, não só segundo eles, mas segundo outras perspectivas, e então haveria uma necessidade de resgatar aqueles seres que estão cá em missão. Porque na minha perspectiva vai acontecer é quando começar a aproximar-se o final dos tempos, a maioria das almas de luz vão embora. E só ficarão cá mesmo muito poucos para resgatar quem ainda quiser ser resgatado. Porque este novo planeta, esta nova Terra que tu vais reconhecer no futuro, não é nesta linha de tempo. Esta linha de tempo para mim, infelizmente, esta linha de tempo será onde vão ficar as almas que não evoluíram. Isso agora vamos ver. Olha, sabes o que é que eu costumo dizer? Quando eu digo que acredito na vida depois de morte, e as pessoas dizem, eu não acredito na vida depois da morte. E as pessoas dizem-me assim, porquê é que tu acreditas na vida depois da morte? E eu digo assim, olha, porque se eu tiver razão, eu vou poder dizer-te. Se tu não tiveres razão. Sabe o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer, olha, quando morrer a gente conversa. Exatamente. É porque se de facto não houver nada, eu continuo a mim. Eu acredito na vida depois da morte e tenho muitas razões para acreditar. Aliás, também acredito na vida a cimento. Mas pronto. E de facto, há aquelas pessoas que não acreditam na vida depois da morte, a gente quando morrer conversa. Pois, exato, começa por aí, não é? Começa por aí. Mas isso lá está, acaba por ser um trabalho, é um trabalho interno que tu fazes, acaba por ter a ver também com a tua curiosidade enquanto espírito, não é? De procurar informação, procurar conhecimento, procurar saber cada vez mais, e lá está, é assim, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho e sem julgamento. Exatamente. Porque... E respeitar, acima de tudo, olha, eu disse no início da conversa que houve 2 momentos espirituais muito importantes para mim. O primeiro foi quando fiz a primeira sessão de Reiki. Epá, nunca tinha sentido nada assim. E eu entrei em transe e eu viajei por imensas vidas. Foi aí que eu tive contacto pela primeira vez com a minha vida como cavaleiro templário e mudou a minha vida. E depois a segunda foi quando tomei a ayahuasca pela primeira vez.
E posso dizer uma coisa, se há algo, por exemplo, a ayahuasca, porque às vezes as pessoas perguntam-me o que é que a ayahuasca te dá? Epá, dá-te mais poderes, faz-te adivinhar o número do Euromilhões, faz-te ficar mais bonito, mais irresistível para as outras pessoas. E digo, não, eu não preciso nada disso. Há uma coisa que a ayahuasca me dá, e que para mim é o mais importante que a ayahuasca me dá, e é por isso que eu continuo a consagrar a medicina. Dá-me humildade. Porque eu, quando consagro a ayahuasca, fico de joelhos. E fico ali, epá, eu afinal, epá, se calhar vejo-me de uma maneira, se calhar exagerada, se calhar não sou assim tão bom como eu acho, se calhar ainda tenho aqui umas coisinhas que posso melhorar. E é essa humildade de vermos em nós o que tem que ser melhorado que faz com que a gente permita ajudar os outros também a melhorarem-se. E também te dá a consciência de uma força superior à tua, que podes não ver, mas que ela existe, não é? Exatamente. Exatamente. E é uma consciência muito presente. Quem já consagrou a medicina sabe do que estamos a falar. Quem nunca consagrou a ayahuasca, eu aconselho, pelo menos uma vez na vida, consagrar. Porque, olha, há um livro que eu aconselho ler, que é A Serpente Cósmica. Eu já li muitos livros, como deves imaginar, e de todos os livros, há vários livros que eu poderia aconselhar, mas uma vez que estamos a falar também um bocadinho de xamanismo e de mitologia, esse livro, A Serpente Cósmica, é dos livros que eu acho que é um abre-olhos, porque fala da medicina, fala da ayahuasca de uma maneira que eu nunca li outro livro a falar daquela forma. E então, na perspectiva desse livro e da minha perspectiva, quando tu consagras a medicina, tu entras no teu microcosmos que se contacta com o macrocosmos. Ou seja, tu reconheces em ti o universo que vês no teu exterior. E a partir do momento que tu consegues estabelecer este paralelismo entre aquilo que tu és e aquilo que o universo é, tu percebes que tu não és separado no universo, nem o universo é separado de ti. E percebes que tu és um fluxo de consciência que já teve muitas formas, que vai ter muitas formas e que neste exato momento tem muitas formas. E estarmos a limitar ao aspecto de eu ser homem, de ter barba, de ser europeu, de ter nascido nesta época, é limitarmos-nos. E eu atualmente, se há coisa que eu te posso dizer, eu não me vejo como homem, como europeu, como ser humano que nasceu nesta época. Eu neste momento, cada vez mais, e à medida que vou evoluindo a minha consciência, eu vejo-me como consciência. E então estudo-me, olho-me, observo-me e consigo fazer isso com a ajuda da medicina, porque a medicina retira-me o poder que a mente tem sobre mim. E é nesse aspecto que para mim a medicina tem um grande poder, que é retirar o poder da mente, dos meus filtros mentais, emocionais, kármicos, desta e de outras vidas, e eu observo-me. Permite-me estar numa plataforma em que eu me observo e aprendo muito comigo, com as cacas que eu faço. É verdade, não é? E quem é o nosso melhor mestre? Nós mesmos, não é? Exatamente, exatamente. É isso. Muito bem, Mário, estamos aqui há 1 hora e meia. Portanto, Pronto. acho que foi uma conversa interessante. Acima de tudo, mostramos os Oi, não. pontos de vista, mostramos que, e acima de tudo, mostramos também que há vários caminhos, há Exatamente. diferentes formas de acreditarmos no nosso caminho, para onde vamos, aquilo que precisamos de percorrer. Porque tu tens o teu, eu tenho o meu, cada um há de ter o seu, com altos e Claro que baixos, sim. e agradecer os altos, agradecer os baixos, pedir, lá está, pedir força Exatamente. e pedir entendimento para cada situação, para cada experiência de vida, porque não há bom nem mau, há experiências de vida que nos fazem elevar. Exatamente. E a solução Exatamente. é mesmo aprender, porque se não for aprender naquela situação, a próxima há de ser pior, para nós podermos abrir os olhos mais depressa, não é? Eu costumo dizer que Exatamente. nós somos acordados mediante a profundidade do nosso sono, não é? Se nós estivermos a dormir muito profundamente, temos que ser abanados com mais força. Portanto, a vida é exatamente igual. Se não estiveres desperto, a vida vai abanar-te com força até tu abrir os olhos e dizer: acordei, o meu caminho é este, e só há um destino e nós sabemos qual é. Acho que todos nós sabemos. Uns, se calhar, ainda estão um bocadinho mais lá atrás, outros já estão muito mais à frente, mas está tudo certo e Sempre. pronto.
Olha, agradeço imenso também a cordialidade e a disponibilidade que tens para estes temas, Obrigada. porque apesar de não parecer, olha que cada vez é mais difícil conseguir ter-se uma conversa deste género, porque é fácil falar, e tu já percebeste que eu tenho algum dom da palavra, tu também o tens, mas é muito difícil ouvir. E termos uma conversa assim ao mesmo nível, em que eu te consegui ouvir e tu me conseguiste ouvir, é de valor, porque cada vez menos as pessoas têm paciência para ouvir. E sabes uma coisa que eu acho importante? Termos pessoas com quem conversar. Porque eu não sei se tu É, tiveste essa dificuldade. A partir do momento em que eu despertei, e já vai há alguns anos, eu não tinha ninguém com quem conversar, porque lá está, nós somos sim, chamados de loucos. Quando nós queremos sim. conversar com algum tema que realmente que nos interessa, e é um caminho muito solitário, não é solitário, é individual, não é? Porque só é solitário se tu quiseres, é um caminho individual. Mas tu tens que percorrer o teu caminho com as tuas pernas, tu não podes pedir a mais ninguém que o faça. E ter alguém que te ajude a conversar dos mesmos temas para tu não te sentires tão lunático, não é? Porque de repente tu começas a ter uma curiosidade extrema de coisas que ninguém fala, que ninguém sabe o que é, que tu quando falas ficam a olhar para ti e dizem, olha, passou-se. Um, e eu acho que isto é das coisas mais importantes, criar grupos, criar comunidades, para que se possa falar, cada um da sua forma, uns usam uns termos, outros usam outros termos, uns têm linguagem mais elaborada, outros têm linguagem mais simples, mas poderem exprimir e expressar tudo o que está. Deixa-me dizer-te uma coisa, agora também a propósito, as palavras é como as cerejas, não é? Vêm aos pares. E então, sabes que eu estou numa fase, concordando com tudo aquilo que tu disseste e reconhecendo a importância de termos com quem conversar temas que não são muito fáceis de ser compreendidos ou aceitos. E eu atualmente tenho muita dificuldade de falar com pessoas, que se dizem espirituais. Porque, e não querendo dizer que sou melhor ou mais do que ninguém, porque toda a gente tem a sua razão e eu terei a minha. Atualmente a espiritualidade, eu quando comecei na espiritualidade, ali nos meus 20 e poucos anos, nós éramos poucos e entre nós conversávamos com uma humildade, com uma sede de conhecimento, com uma necessidade de ouvir e de falar, e contrapunhamos um bocado isso à rigidez da estrutura das igrejas, que as pessoas vestiam todas da mesma maneira, iam ao domingo à missa, rezavam todos o Pai Nosso, e tinham todas as mesmas ideias, e se eu fosse falar, se eu fosse testemunha de Jeová e fosse falar com um católico, não havia diálogo possível. Se eu fosse mormon e fosse falar com um judeu, não havia diálogo possível. E, na altura, isto há 30 anos atrás, aquilo era o mundo da religião. Hoje, e repare, eu falo com 30 anos de experiência. Hoje vê-se, infelizmente, isso na espiritualidade. Eu costumo dizer que a espiritualidade é Happy Meal, McDonald's, não é? Em que as pessoas fugiram da religião, vieram refugiar-se na espiritualidade, mas trouxeram o mesmo dogmatismo, o mesmo estigmatismo, a mesma incapacidade de perceber que não temos que pensar todos da mesma maneira. Então, se eu estiver a falar com alguém sobre estes temas, e eu não consigo falar mais do que 5 minutos, sobretudo se for uma pessoa espiritual, porque vai logo contrapor-me sem me dar tempo de me explicar. E então isso cansa-me imenso. Hoje, na verdade, 90% das pessoas que se dizem espirituais, eu quase que fujo a ter um diálogo com elas. Porque as pessoas não sabem a diferença também de espiritualidade e religião, não é? A religião é para separar e a espiritualidade é para integrar. Portanto, se calhar Exatamente. estás a dizer são pessoas que tentaram transformar a palavra, não é? Da religião para espiritual, mas na Sim. verdade não com os mesmos conceitos de que. Não é? Eu Um costumo bocadinho. dizer, eu quando vou para qualquer coisa que eu não conheço, nós temos que ir de espírito aberto. Porque aquilo que eu já conheço, eu já sei. Portanto, aquilo que eu vou Exato. ter é algo novo. Portanto, eu tenho que dar o benefício da dúvida para perceber se aquilo ressoa comigo ou não, não é? Aquilo, e até pode ressoar e eu entender as coisas de uma outra forma. Agora, se eu vou de espírito fechado,
aquilo nem sequer vai entrar dentro do meu campo, porque eu nem permito que entre em mim. Portanto, à partida é uma coisa que eu vou rejeitar, não é? Portanto, Daí a importância do diálogo que tivemos e quanto mais não seja, quem nos esteve a ver, quem nos esteve a assistir, que não precisa de pensar como eu, não precisa de pensar como tu, não, de nem forma precisa, alguma. mas que perceba, pelo menos tivemos uma coisa boa, conseguimos conversar, ouvir-nos aos dois e nas coisas que concordamos, concordamos e que não concordamos, também não concordamos, está tudo bem, está tudo bem. Olha, Mário, já agora, já leste o livro do Joseph Campbell? Ele tem um livro que fala é só mitologias, acho que são 4 volumes. Hum, eu, se não estou em erro, eu tenho um, mas eu imprimi o livro. São volumes assim. E é engraçado Ei, porque não. pá, tem mitologias interessantes e tem outras que, por exemplo, ele fala acho que é numa ilha do Pacífico, onde eles cultuam o deus Rambo. Rambo mesmo, o Rambo do filme. Sim, já ouvi falar, sim, sim, E isso é interessante, como tu gostas de mitologia e acabas por trabalhar com isso. sim, Eu depois, se quiser, eu envio-te por e-mail. sim, Até porque eu agradeço, tenho uma quantidade enorme de livros no meu computador. Depois, se quiseres, eu partilho contigo. Se alguém estiver interessado, já agora agradeço. que envie o e-mail e eu partilho com as pessoas, se quiserem, Boa, sobre estes temas, boa, porque tenho muitos livros mesmo, que foram escritos. agradeço. Antes de terminar, deixa-me dizer-te que na próxima segunda-feira vai haver aquilo que no Ocidente se chama o Halloween. Para nós, celtas, para nós que praticamos o xamanismo celta, é o Samhain, que é a passagem de ano. Na verdade, antes de existir este calendário solar, que veio através dos romanos, não é? De um Papa romano, havia o calendário lunar. E no calendário lunar, o Samhain é a passagem de ano. É o que inicia um novo período de recolhimento, de trabalho interior, de preparação para a próxima energia. Portanto, quem tiver a oportunidade, que estude um bocadinho o que é o Samhain. Nós vamos fazer uma cerimónia da ayahuasca a propósito disso. Porquê? Porque, de facto, de segunda para terça-feira é um dia muito importante. E aquilo que nós conseguirmos desligar na segunda vai ser fantástico, porque a partir de terça recomeçamos de novo, com coisas novas. Ok, então, olha, boa passagem de ano. Era exatamente aí. Obrigado para ti também. Obrigada. Mário, olha, vou-te deixar um beijinho grande, vou agradecer-te do fundo do meu coração, do fundo não, porque nós temos o hábito de dizer do fundo do coração, e eu não gosto desta expressão, porque não é do fundo, é do coração inteiro, porque é como se ele tivesse assim Certo. escasso de gratidão. Não, está perfeito, está aqui pleno de gratidão, portanto, agradeço-te Gratidão. mesmo, com A o ti meu também. coração inteiro, esta entrevista, agradeço mesmo o teu conhecimento, teres partilhado com as pessoas, porque acho que é sempre uma mais-valia. E, e pronto, e talvez um dia destes marquemos outra live para falarmos de outros temas, Isso, porque acho que não falta assunto aqui para nós. certeza. Olha, gratidão, uma excelente noite para ti. Arro. Igualmente. E para todos, obrigada por nos assistirem e se tiverem dúvidas ou precisarem de alguma coisa, enviem mensagem que nós iremos responder com toda a certeza. Está bem? Mário, beijinhos, Arro. obrigada a todos e uma boa noite.